Hello, Energies! Como vocês estão? Bom, estamos no primeiro episódio do ano e é um episódio importante porque estamos em janeiro, onde na nossa mente tudo pode recomeçar, tudo pode se transformar. Quando o ano vira, todo mundo, né? Eu acredito que a gente tá até que meio condicionado já a pensar dessa maneira, o que é ótimo pra gente renovar as esperanças, né? Então, toda vez que o ano começa, a gente pensa, esse ano eu vou, esse ano vai acontecer tal coisa, eu vou atrair isso, eu vou criar isso na minha vida. Então, a gente tá sempre renovando as nossas esperanças quando o ano começa. E interessante que esse meu início de ano, eu nem ia falar sobre isso, mas enfim, esse meu início de ano foi muito diferente do que de costume, né? Então, algumas coisas aconteceram. Como eu falei pra vocês, às vezes a gente passa por certas fases na vida na qual a gente precisa treinar a nossa resiliência, lidar com coisas, com emoções que vêm das quais nem sempre você vai estar preparado, ou então você até sabe lidar, você até consegue lidar com as emoções, mas tudo isso gera uma certa tensão, gera um certo estresse, né? Tem algumas coisas aí acontecendo na minha vida ao redor que faz com que todo mundo sempre acabe aprendendo algo. Então, eu quero trazer para vocês esse ano algumas perguntas para que a gente manifeste de maneira diferente. Como que a gente manifesta através das perguntas, né? Muitas pessoas sabem uma maneira de manifestar através das afirmações. E para a gente manifestar, em primeiro lugar, tem um passo que é extremamente importante para a gente começar a manifestar de forma diferente. E eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer aprender a manifestar melhor os seus desejos, melhor as coisas que acontecem na sua vida, as coisas que acontecem com você, talvez atrair uma viagem, né? Talvez criar um trabalho novo para você, enfim. Se você gosta desse assunto, então já curte aqui, já se inscreve no canal e manda para alguém também, porque sempre quando a gente envia um vídeo que pode ser útil para nós, quando a gente envia para algum amigo, alguma amiga, a gente está sendo contribuição para os outros também, nossa criação já começa aí. Então envia para o seu amigo, envia para sua amiga e vamos para o primeiro passo. Bom, o primeiro passo, ele tem, de certa forma, a ver, sim, com o que eu acabei trazendo, né? Uma coisa um pouco mais da minha vida pessoal, mas é um passo extremamente importante de toda a minha trajetória, de toda a minha experiência, usando a lei da atração, usando o poder da manifestação, né? O poder da nossa mente de criar e recriar, fazer coisas novas e até mesmo de estar, talvez, aí enfiado em alguns ciclos do qual você não consegue sair. É você entender as suas emoções, compreender as suas emoções e saber como lidar com elas. Eu acho que eu já falei aqui a importância da gente entender que as emoções elas vêm, mas o nosso comportamento diante das situações da vida pode ser diferente. Deixa eu melhorar aqui. Ó, agora sim, né? Bom, a emoção simplesmente vai chegar até você. E você não tem muito o que fazer, as coisas ao seu redor acontecem, né? Não dá pra gente ter controle de tudo. Muitas pessoas que estão começando a entender sobre a lei da atração ou não entendem nada e sabe bem na superficial ali, acha que dá pra gente ter o controle sobre tudo, né? E que você usando a lei da atração você consegue ter o controle sobre você, sobre as pessoas ao seu redor. Não tem como. A única coisa que você tem controle é sobre a sua própria mente, sobre os seus comportamentos. E a emoção, ela vem muito para ensinar a gente isso. Então, a gente recebe a emoção, a gente percebe as coisas que acontecem, e aí a maneira que a gente se comporta, né, é o que vai fazer com que você crie algo ou não na sua vida, né, com que você manifeste certas coisas na sua vida. Outra crença que também existe é que tudo que a gente pensa, a gente vai criar. E não é bem assim.
nós temos uma coisa que se chama sistema de integridade. Esse sistema, ele age em nível subconsciente e ele impede que todos os nossos pensamentos sejam transformados em realidade. Então imagina se tudo que a gente pensasse virasse realidade, né? Quando eu estudei a lei da atração a primeira vez, gente, foi, se não me engano, em 2007, com o livro O Segredo. E a minha cabeça fez assim, ó, deu um nó na hora, porque era muita informação, muita coisa. Eu já usava várias técnicas sem nem saber que eram técnicas, sem nem saber que eu tava lá criando o que eu queria na minha vida. Era de uma forma inconsciente, mas funcionava. Foi aí que eu fui atrás, né, pra tentar entender melhor como que isso funciona. Então a gente tem esse sistema, que imagina se a gente entende, né, você lê um livro, você começa a estudar sobre o assunto, você fala, gente, tudo pensamento vira realidade. Não é bem assim. Existe um filtro, e aí nesse filtro algumas coisas viram realidade, outras não, né? Além do filtro, existem diversos outros fatores que podem fazer com que o seu pensamento se realize ou não. Mas, falando sobre a parte das emoções, quando a gente sabe lidar melhor com as emoções, a gente consegue expor para o mundo exatamente ou o mais próximo possível daquilo que a gente quer expor, né? Então a gente consegue emanar para o universo outros tipos de comportamento que faz com que você manifeste outras situações na sua vida. É por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, ela tá ali, ó, com as emoções, né? Porque a gente recebe, pra gente se comportar de tal forma, vai passar pela nossa mente, né? O nosso coração recebe ali a emoção, passa pela nossa mente, aí a nossa mente fica ali tentando entender o que tá acontecendo, o que é aquela emoção, e aí depois a gente se comporta da maneira que a gente escolhe se comportar, né? Ou às vezes reage sem pensar mesmo. Então, trabalhar a nossa mentalidade é essencial. Reconhecer quais são as emoções que você recebe, quais são os sentimentos que você tá tendo aí para conseguir lidar com tudo que acontece ao seu redor. Quando você começa um processo de criação mais consciente, pode ser que haja alguns desafios na sua vida, né? Alguns desafios aí, das quais, óbvio, o desafio geralmente não é esperado, né? Alguns são, quando você vai, sei lá, entrar numa faculdade, fazer uma prova, você já sabe, você tem aquele desafio, é esperado. Mas os desafios da vida aí que aparecem de repente, você nunca tá esperando. Então, isso faz com que você consiga ter mais resiliência para lidar com as situações. Bom, beleza, tendo essa resiliência, como é que a gente começa o processo de criação? Através das perguntas. Muitos já conhecemos o painel de visualização, já conhecemos as afirmações são excelentes para que a gente consiga transformar as crenças que estão no nosso subconsciente, para que a gente se perceba de uma forma diferente, se perceba de uma forma melhor. Então, só para dar uma introdução, você sempre ouviu que você é uma coisa na sua infância, então que você não se comporta direito, ou que, enfim, não gosta, alguma crítica sobre você, né? Ou talvez você tenha sido a própria pessoa que toda vez que se olha, toda vez que se observa, fica se criticando. E aí você guarda isso no seu subconsciente. De alguma maneira você aprendeu que essa é a verdade. E aí você guarda essas críticas. E na hora de você agir, né, no mundo, fazer as suas criações, você não consegue. Porque você, ao invés de você estar se tratando bem, você está sempre se criticando. Quando você sempre se critica, é muito mais difícil você falar, eu consigo, então eu vou fazer. Não, porque você acha que você não consegue. Você sempre se sente uma pessoa incapaz. E isso é uma mensagem que você colocou na sua cabeça, você enfiou na sua cabeça, consciente ou não, né? Por quê? Porque às vezes foi algo que você ouviu, você não tinha a menor consciência daquilo e acreditou nisso. E hoje, sabendo disso, você pode fazer a alteração necessária para que você consiga ir para frente, para que você consiga deixar a sua vida fluir e sair desse ciclo que te faz tanto mal.
tá? Então as afirmações, elas são ótimas para fazer esse tipo de mudança no seu subconsciente. As perguntas, elas nos trazem um espaço diferenciado para que a gente se abra para coisas melhores na nossa vida. Como assim? As perguntas vêm para desafiar o nosso sistema de crenças. Então, toda vez que você sente que algo está acontecendo, que você não quer mais estar naquela situação, que você não quer viver mais dentro de um ambiente que talvez não te faça bem, né? Que você quer algumas mudanças na sua vida, ou você simplesmente está querendo fazer uma viagem, está querendo fazer algo novo, criar algo novo, você pode fazer uma pergunta. Você pode começar a pergunta colocando universo no início, só para te dar aí um start. Então você coloca: universo, o que posso ser e fazer hoje que vai criar uma viagem incrível para mim? Você percebe as possibilidades que se abrem quando você faz uma pergunta como essa? As perguntas, elas servem para isso, para abrir possibilidades. E aí mexe, cutuca as suas crenças. Então, se você acha que você é uma pessoa, vamos supor que você nunca tenha viajado para fora, nunca foi para nenhum outro país. E aí você faz uma pergunta como essa, você tem a crença, né? Vamos entender, você tem a crença que é armazenada que você não pode ir para outro país, porque ir para outro país é muito caro, porque demanda um trabalho do qual você nem sabe como começa a ter esse trabalho, a fazer essa criação, né? Você acha que não vai conseguir o dinheiro. Então, existem ali, para parte de viagem para o exterior, existe todo uma caixinha inteira de crenças, né? Existe ali um mundo de crenças voltado só para isso. E aí, quando você faz essa pergunta, você fala assim: o que eu posso ser e fazer hoje para que eu possa fazer uma viagem incrível esse ano? Aí você abre possibilidade para eu posso ser diferente do que eu venho sendo antes. Eu posso fazer algo diferente. Aí fala: legal, né? Faço a pergunta, e aí? Como que eu vou saber o que eu vou fazer, o que eu vou ser? Quando eu aprendi sobre as perguntas, eu achava incrível, eu falava: uau, que legal, tal. Aí comecei a usar no início, eu falei: gente, tá, mas não tá funcionando, isso aqui não funciona, porque eu não sei o que é que eu posso ser ou fazer. Se eu fico só perguntando, nada acontece, nada muda. A resposta, ela vem como se fosse uma intuição. Pode ser que não venha naquele momento, pode ser que não venha naquele dia, mas quando você foca, eu gosto de focar numa única coisa por vez. Tem pessoas que fazem diversas perguntas, né, coloca ali numa repetição e tal, e para elas podem funcionar dessa maneira. Eu, Júlia, prefiro focar numa única coisa, ou talvez de mês em mês, focar, enfim, períodos que eu passo focando num determinado assunto, tá? Pra mim funciona melhor dessa forma, na minha mente, essa maneira fica mais organizada. Então, você pode fazer essa pergunta e deixar simplesmente que a intuição venha. E para isso é importante, sim, que você esteja conectada com você. A partir do momento que você já sabe, né, continuando no exemplo da viagem, que é algo assim, você não está transformando, né, uma vida inteira. Talvez a sua vida seja transformada através desse desejo da viagem, mas focando só no aspecto da viagem. Você faz a pergunta e você pode fazer sempre essa pergunta, todos os dias, né? Vamos supor, todos os dias de manhã você faz essa pergunta. Pode ser a mesma? Pode ser uma pergunta um pouco diferente? Como, por exemplo, universo, como a minha situação financeira pode melhorar para que eu faça uma viagem incrível ainda este ano, né? Então, você pode fazer diversas perguntas nesse sentido, focar num tema exclusivo ali. E aí, o que acontece é que você começa a magnetizar isso para você. É igual quando você pensa
Gente, aqui essa tela ela apaga. Se alguém tiver alguma dica de como deixar a telinha lá escrito My Energy Cast, sempre às vezes me conta aqui nos comentários. Mas você magnetiza isso. Então, você tá focando. É igual quando, né, eu ia dar o exemplo do Instagram. É muito louco como o Instagram funciona nesse aspecto. A gente fala uma palavra, não é nem que você digitou, você pesquisou, nada. Você tá conversando com uma pessoa, você falou a palavra, pronto, já tá aparecendo anúncio no seu Instagram sobre aquele tema que você falou, né? Então, é basicamente isso. É basicamente assim que o universo funciona. Então, você tá focando numa coisa específica e o universo ele começa a entender que você quer aquilo. Você tá vibrando, você tá emanando ondas de vibração que diz: eu quero uma viagem incrível. Quanto mais você especificar essa viagem também, melhor é, tá? Mas aí a gente já entra num assunto um pouco mais profundo sobre isso. Hoje eu quero falar mais das perguntas mesmo, pra gente se abrir para possibilidades, né? Uma das perguntas que a gente aprende, inclusive no Access Consciousness, para quem já estudou, né? Eu já estudei, já fiz 3 cursos de barras de Access. Então, no Access tem uma pergunta que é: como pode melhorar? Por que como pode melhorar? Porque toda vez que a gente faz a pergunta como pode melhorar, a gente entende que existe um caminho de melhora, existe uma melhor possibilidade ali naquele contexto para você. Pode ser tanto já um contexto positivo, então você sabe que ainda pode melhorar, né? Mesmo que já seja algo bom, pode melhorar ainda mais. Como pode ser um contexto negativo. Então, dentro desse contexto negativo, como pode melhorar? Você se abre lá para a possibilidade de que você compreenda aquilo de uma outra forma. Talvez você vai compreender como um aprendizado, talvez você vai compreender como uma maneira de este ambiente não faz sentido mais para mim. Então, você vai tendo a sua intuição nesse meio. Sempre pergunte: como pode melhorar? Como pode melhorar? É uma das melhores perguntas que você pode fazer para você. E aí você vai treinando novas maneiras de fazer as perguntas para você criar algo diferente agora em 2024, para você criar talvez melhores situações, talvez uma viagem, uma casa, um carro, amizades, né? Tem tanta coisa boa aí pra gente criar, talvez uma aproximação com a sua família, ou até mesmo se manter com a sua família dentro da ideia do como pode melhorar, como pode ser ainda melhor, já tá bom, como pode ser ainda melhor. E aí você cria e abre possibilidades para que você possa ter mais escolhas. Quando você tem diversas possibilidades, você pode escolher melhor. Então não é que você vai fazer a pergunta e pronto, acabou, né? Você faz a pergunta, a intuição vem, a resposta vem. Já aconteceu, gente, de eu fazer pergunta assim e ficar vendo aquela mensagem ou algo que tinha a ver com o contexto ali da pergunta que eu fiz. Todos os dias aparecia alguma coisa relacionada, aparecia na rua, aparecia alguém comentando, aparecia... Então assim, ó, minha cabeça já foi pegando outras informações que seriam importantes pra mim, pra eu poder realizar o que eu queria através daquela primeira pergunta que eu tinha feito. Então, por isso que é bacana a gente fazer aí algumas perguntinhas. As perguntas, elas facilitam para que a gente crie consciência de criar uma vida melhor, né? De criar uma vida mais incrível pra gente. Então a gente começa a ver que, na verdade, não são apenas certas pessoas que podem chegar onde elas querem. Todo mundo pode. Claro que cada um vai ter seu desafio, cada um vai ter sua dificuldade, cada um vai ter que passar por um aprendizado diferente nessa caminhada. A gente tá falando sobre a vida, né? Não dá pra falar que você não vai ter nenhum aprendizado no meio do caminho, que você não vai ter nenhum desafio no meio do caminho. Pra mim, hoje, sinceramente, isso é loucura. Falar que as pessoas, elas avançam sem ter nenhum tipo de desafio. A diferença é como a gente vai encarar esses desafios. Você pode encarar como algo ali, um degrau pra você subir mais um pouquinho, ou você pode encarar como algo que vai ser terrível, que vai acabar com você, né? Então, são maneiras da gente encarar.
tá? Escolha sempre a maneira que vai ser aquele desafio que você fala, tudo bem, vou passar por isso aqui, pode ser que seja difícil, mas eu vou usar para subir mais um degrau. Eu tô pensando em deixar aqui nos comentários algumas perguntas relacionadas a coisas que a gente pode mudar na nossa vida, mudar agora em 2024, para deixar talvez algumas coisas em 2023, receber apenas como aprendizado e fazer algo diferente agora, criar algo diferente agora. Então, para eu saber se vocês querem realmente essas perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero, que aí eu deixo um comentário fixado para vocês, somente com algumas perguntinhas aí bem legais e bem poderosas para fazer essa transformação. E me conta também se você já fez perguntas com esse intuito, né? Se você já conhecia esse universo aí das perguntas para abrir mais possibilidades. E antes desse vídeo acabar, se inscreva aqui no canal, me siga no Instagram, lá eu estou como @judruziane.g, no Spotify eu estou como MyEnergyCast e até o próximo episódio do MyEnergyCast ou o próximo vídeo que tem aqui no canal do YouTube. Um beijo e até o próximo!